Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do nosso canal, sempre trazendo para vocês as principais notícias sobre os fundos imobiliários. E hoje nós vamos falar sobre o fundo imobiliário HGCR11, né? O fundo imobiliário que acabou de soltar aí para o seu cotista, de que nós iremos entrar aí na sua 10ª emissão de cotas, ou seja, pela 10ª vez, este fundo vai lançar cotas ao mercado com o intuito de estar captando dinheiro e será jogado no mercado, como nós podemos observar, 5.395.250 novas cotas. Ou seja, quando o fundo imobiliário faz uma emissão, é justamente porque ele quer mexer nessa carteira, ou seja, ele quer adquirir novos CRI, provavelmente com uma taxa mais alta, né? Que é o objetivo, principalmente aqui nesse momento. Por quê? Porque o HGCR11 ele é um fundo indexado à inflação. Como ele é um fundo indexado à inflação e a Selic está subindo, o retorno que ele está dando para o seu cotista está começando a ficar baixo e a tendência é ser ameaçado com a subida da Selic. Como nós podemos observar, o preço dessa nova cota é R$ 99,81, né? Sem considerar o custo unitário dessa distribuição, que é de R$ 3,22, o que vai dar para o cotista um valor final de R$ 103,03, certo? Se nós olharmos a cota está a R$ 101,75, ou seja, está mais barato comprar a mercado do que participar dessa emissão. Então, se eu fosse investidor do fundo HGCR11, que eu não sou, eu invisto em dois fundos, é o REC11 e o CPTS11. Eu não tenho o HGCR11 porque ele tem uma carteira muito parecida com a do REC11 e com o CPTS11. Então não faz sentido eu ter um terceiro fundo com a mesma estratégia. Só que com esse valor de R$ 103,03 não vale a pena participar da emissão. É melhor você comprar mercado, porque mercado está R$ 101,00 e além disso, quando você compra mercado, você vai receber o dividendo. Quando você participa de uma emissão dessa, você vai ficar no mínimo um mês sem receber o dividendo. Então eu prefiro comprar mercado, comprar mais barato e receber o dividendo do que, né, estar aí comprando, participando dessa subscrição e não recebendo dividendo. Quando isso acontece, a taxa que vai a mercado é maior do que a taxa que o público geral consegue pagar. Por quê? Porque lá no home broker está menor do que a taxa de emissão. Quando o fundo geralmente faz isso, é porque o objetivo dele não é alcançar o pequeno investidor pessoa física, certo? O objetivo dele, ao lançar essas cotas, provavelmente ele recebeu a proposta de algum grupo grande para montar posição nele. Como um grupo grande ele não pode comprar mercado, porque se ele comprar mercado, isso gera um impacto muito grande no preço do fundo imobiliário. Então, geralmente, o fundo faz a emissão de cotas a um valor mais alto para atender a um grupo específico. Então, é isso que eu acredito que está acontecendo com o HGCR11, porque não faz nenhum sentido ele emitir essas cotas menor do que o valor que está sendo negociado no mercado, principalmente nesse momento em que a Selic está subindo e existe uma tendência de fundos indexados ao IPCA caírem, né? Então, você emitir uma emissão acima do valor de mercado, geralmente a maioria dos investidores físicos não vão comprar. A gente consegue observar que isso vai ter como objetivo arrecadar aproximadamente 538 milhões,
499.902,50. Ou seja, provavelmente o objetivo dessas taxas é comprar novos CRI com o IPCA mais alto, IPCA 9, IPCA 10, e também comprar novos CRIs indexados ao CDI, onde essa taxa seja um pouco mais alta. Por quê? Se nós passarmos aqui para o próprio relatório gerencial, a gente consegue ver que ele estava acima do seu valor patrimonial, ou seja, acima de 1, o que não vale a pena. O seu último rendimento foi 95 centavos e o seu dividend yield estava acima de 11%, ou seja, ele estava pagando aí até muito bem para os seus investidores. Se nós descermos aqui, a gente vai perceber que diante de um cenário aí que nós estamos, até houve um aumento aqui, como nós podemos observar, houve até um aumento no rendimento que o fundo recebeu, porque, como nós podemos observar, foi de aproximadamente 17 milhões 250 mil 278. E além disso, né, como nós podemos observar aqui, a parte de despesas financeiras foi até bem menor do que no mês passado, ou seja, o fundo conseguiu aí soltar até um bom resultado para o mercado, fazendo com que essa taxa de distribuição saísse de 0,91, subindo, batendo em agosto em 1,07, ou seja, pagando aí acima de 1%, certo? Mas se nós olharmos ao longo do tempo, a gente consegue ver nitidamente que a mercado ele tem tido dificuldade de bater o IFIX e bater o CDI. O IFIX cresceu 0,9%, ele só cresceu 0,1%. Se nós olharmos aqui ao longo de 2024, o IFIX apanhou, né, porque é uma carteira mista, mas ele perdeu para o CDI. E nos últimos 12 meses, o CDI pagou quase o dobro do HGCR a mercado, né, que foi só de 7,3%, e o IFIX ficou muito próximo do valor a mercado do HGCR11, ou seja, isso é muito ruim, ou seja, porque o fundo de papel ele tem que conseguir performar bem melhor do que isso, porque ele vem pagando acima de 1%. É tanto que, como a gente observando aqui a questão do volume financeiro, né, foi mudando ao longo do tempo, né, principalmente caindo, mas o número de cotistas meio que permaneceu o mesmo, né, ao longo de um ano. Se nós pegarmos de um ano para cá, qual foi a variação que nós tivemos? De aproximadamente 2 mil investidores. Isso é muito ruim para o fundo de papel. Enquanto outros fundos, até mesmo muito pequenos, cresceram 5 mil de um mês para o outro, né? Como o Mana 11. Mana 11 cresceu mais de 5 mil o número de investidores. O HGCR não, cresceu aproximadamente 1.500, 2.000, foi o número máximo de investidores que ele conseguiu aí aumentar ao longo de um tempo, ou seja, é um fundo que meio que está ficando esquecido. Se nós olharmos a carteira, ele tem uma concentração Almeida Júnior e a Rogemar, né, tem quase 6% aí do PL do fundo. Isso é muito ruim, porque fundo de papel tem que ser pulverizado e ele tem vários, ó, GPA 4.9, cota 4.6, ou seja, ele tem algumas concentrações que infelizmente não são interessantes. Ele tem uma parte da composição da sua carteira que é em CRI, tem uma parte da sua composição da sua carteira que é fundos imobiliários, tem uma parte que é renda fixa e tem um número bem grande de compromissada, né, muito alto, aproximadamente 111 milhões estão aí, né, associado ao custo da compromissada, que em período de taxa de juros subindo, os fundos são afetados, né? Que é o caso, por exemplo, do fundo imobiliário, que é o CPTS11, que tem dívidas indexados ao CDI, né? E o custo dessa compromissada
vem impactando bastante, né? Chega em alguns momentos bater até 7,2%, ou seja, o fundo vem sofrendo bastante, certo? Do ponto de vista de alocação da carteira, infelizmente o fundo se encontra no pior cenário, porque 72% da sua carteira está indexada à inflação e somente 28% está indexada ao CDI. E o objetivo, justamente no atual momento, é subir o CDI para baixar a inflação. Como o fundo tem uma alta exposição à inflação, ele vai ficar ainda mais esquecido, né? E o setor que ele investe, é justamente o residencial, que é aqui 19%, o segmento de logística 35%, ou seja, dois segmentos que dependem fortemente de uma taxa de juros muito baixa, né? Além disso, tem uma alta exposição à securitisadora Fortesec, 62% dos seus CRIs são pertencentes a essa Fortesec, né? A classificação de risco, ele tem uma grande quantidade de CRI, né, com risco A, né? Não é nem um AAA, nem AA+, ou AA ou A-, é AA e AA-, infelizmente, ou seja, diferente de outros fundos imobiliários como RBRR11, né, que também é um fundo ali de papel, mas a maioria dos seus CRIs são AAA, ou seja, altamente seguro. Eles têm um CRI bastante diversificado, né, principalmente nas grandes capitais, ou seja, região litorânea do nosso país, né, ou seja, bons pagadores. E o que está fazendo o fundo se movimentar é justamente isso, né? Ele tem uma exposição da carteira de 72,3% indexada ao IPCA mais 7,8% e tem 27,5% da sua carteira a um CDI mais 3,6%, né? E isso impacta bastante o resultado do fundo, porque nós estamos no cenário de taxa Selic subindo. É tanto que se nós olharmos aqui no gráfico, né, do status invest, o dividendo já vem despencando para 10,42. Nos últimos 12 meses ele caiu 0,62, sendo que no mês atual ele já caiu 1,18, ou seja, revelando o impacto da subida da Selic. Ou seja, resumindo, essa emissão não é para você investidor CPF. Essa emissão é com a finalidade de atender um determinado grupo. Então, você vê essa emissão, você olha lá no seu home broker e você compra mercado. Pelo menos no próximo mês você recebe o dividendo e ainda compra mais barato. Se você participar da emissão, além de comprar mais caro, no próximo mês você não vai receber o dividendo, certo? Se você quiser aprender a investir, vou deixar aí embaixo o link na descrição, o link da Suno, para você aprender a investir em fundos imobiliários com a equipe da Suno, né, um dos melhores grupos de educação do nosso país, preparando um grande número de alunos. Vou deixar o link, faça sua matrícula, se inscreva. Começou a fazer, não gostou, não aprendeu, não tem problema. A Suno devolve todo o seu dinheiro. Você vai aprender com os melhores, por exemplo, o professor Baroni, que é uma das referências hoje em dia no segmento de fundos imobiliários, certo? Você que não é seguidor aqui do canal, segue o nosso canal, deixe seu comentário, deixe sua curtida, diz qual é o fundo de papel que você tem e até o nosso próximo vídeo.